Bom dia, meu nome é Maria Carolina Salomão e, dando continuidade aos seminários, hoje eu vou apresentar um pouco sobre os polímeros inteligentes. Para o melhor entendimento, a apresentação será dividida em introdução, desenvolvimento, conclusão e, por fim, as referências bibliográficas. Os polímeros convencionais estão presentes em praticamente tudo o que usamos hoje em dia, como tecidos, medicamentos, embalagens, meios de transporte, comunicações, armazenamentos de informações, etc. Existem em três grandes classes: os homopolímeros, que são constituídos de um único tipo de meros, os copolímeros, que são compostos de dois ou mais meros diferentes, e já as blendas, que são obtidas pela mistura de um ou mais homo ou copolímeros diferentes, produzindo um terceiro material polimérico, com propriedades diferentes dos seus componentes isolados. E os polímeros inteligentes? O que os torna diferentes dos polímeros sintéticos convencionais? A resposta é: eles respondem a um determinado estímulo de forma reprodutível e específica, como estímulo elétrico, que pode provocar mudança de cor, contração com movimento mecânico ou uma reação de produção, ou uma reação de redução ou oxidação, estímulo com luz, que provoca o aparecimento de um potencial elétrico, estímulo com a variação de acidez, que pode provocar mudança de cor, a presença de um certo gás pode provocar mudanças de condutividade elétrica, e estímulo mecânico, podendo provocar também mudança de condutividade elétrica. Alguns dos componentes mais importantes dos organismos vivos são polímeros, como as proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos, que são utilizados tanto como materiais estruturais quanto componentes principais na regulação de funções celulares. Uma característica desses biopolímeros funcionais é a resposta não linear a estímulos externos, isto é, pequenas mudanças ocorrem em resposta a um parâmetro externo que esteja variando até que um ponto crítico seja atingido. Quando uma ampla mudança ocorre como resultado de uma pequena variação do parâmetro, após a completa transição, não ocorre mais resposta significativa do sistema. Na tentativa de mimetizar esse comportamento, foram desenvolvidos os polímeros inteligentes, que são capazes de responder a pequenos estímulos externos de maneira rápida, ampla e reversível. Os estímulos podem ser físicos, como temperatura, campo elétrico, magnético e luz, químicos, como pH e força iônica, e bioquímicos, como algumas enzimas específicas e antígenos. O estímulo preciso pode vir em uma variedade de formas, como alterações na forma e no tamanho do material polimérico, alterações nas suas propriedades mecânicas, ópticas ou elétricas, bem como alterações na permeabilidade e alterações na cor ou transparência. Os polímeros inteligentes em soluções também podem mostrar uma separação de fase macroscópica como resposta a um estímulo. Os materiais inteligentes, como a estrutura molecular correta e capacidade de responder a estímulos selecionados, podem ser usados em fabricações de drogas, diagnósticos, biotecnologia, sensores, sistemas micromecânicos, ópticos e têxteis. O plástico inteligente mais antigo que conhecemos é a borracha. Os nativos sul- e centro-americanos conheciam ela muito antes da chegada de Colombo à América. Era chamada de cauchou e eles a extraíam das seringueiras e faziam bolas para se divertirem. Por que a borracha é um material inteligente? Porque na forma vulcanizada ela volta à sua forma original depois de ser deformada por um esforço mecânico, ou seja, é um material com memória. Um pedaço de borracha se lembra de sua forma original, por isso pode ser chamado de inteligente. Além disso, ao ser estimulada por um esforço mecânico, a borracha responde com uma contração de forma.
Só para lembrar, a vulcanização é um processo descoberto por Goodyear em 1839, onde as moléculas de poli e isopreno são interligadas por átomos de enxofre, produzindo o que chamamos de borracha. As classes inteligentes mais estudadas atualmente é constituída pelos chamados polímeros eletroativos ou polímeros condutores eletrônicos ou ainda polímeros conjugados. Os polímeros eletroativos eles são constituídos de cadeias de átomos de átomos de carbono com ligações duplas alternadas com ligações simples, chamadas de ligações duplas conjugadas. A estrutura protótipo desta classe de materiais é o politransacetileno, que contém somente átomos de carbono e de hidrogênio. A figura mostra a estrutura química dos plásticos inteligentes mais comuns. As partes assinaladas em azul representam as unidades repetitivas. As indústrias dos plásticos podem se beneficiar com o avanço de pesquisas especiais que envolvem o uso de polímeros inteligentes capazes de mudarem a cor para indicar que o alimento acondicionado em embalagens plásticas não está em condições adequadas de consumo. Quando algum alimento perde a sua qualidade, libera naturalmente alguns compostos químicos que são detectados pelos polímeros inteligentes desenvolvidos, gerando a mudança de cor na embalagem. Como as alterações do pH dos alimentos são determinantes para que as embalagens avisem que o produto está inadequado. Aqui no Brasil, as embalagens inteligentes ainda não são tão comuns como em outros países, mas considerando o crescimento recente que esse mercado vem apresentando mundialmente, a expectativa é que as marcas comecem a utilizá-las cada vez mais. Concluindo, então, a resposta não linear dos polímeros inteligentes é o que os torna tão únicos e eficazes. Essas mudanças significativas nas estruturas e nas propriedades dos materiais podem ser induzidas por um estímulo muito pequeno. Uma vez que essas mudanças ocorrem, não há nenhuma mudança adicional, o que significa que ocorre uma resposta previsível, tudo ou nada, com uniformidade completa em todo o polímero. Pode iniciar um grande avanço para indústrias, principalmente nas de alimentos, por terem a capacidade de demonstrar nas embalagens se o produto ainda está em seu prazo de validade. Aqui as revisões bibliográficas utilizadas para realizar esse trabalho e obrigado pela atenção.